Boa noite, boa noite. Você que está chegando agora aí, Bruno Cantor. Meu Deus. Pastor Jorge, Pastora Kel. É uma honra poder estar aqui mais uma quarta-feira, né? Nesse projeto nosso Mineiros que Lutam. E peço a vocês aí que estão entrando aí, chegando aí, tá? Que mande o aviãozinho para os seus amigos, para as pessoas que você considera, porque eu não tenho dúvida que essa live vai ser demais. Semana passada foi muito bacana, né? A nossa live e com o Tenente Hudson Werneck. E sei que quem não viu no dia, outras pessoas assistiram outros dias e realmente a história do Tenente muito bacana. E hoje nós teremos um convidado especial, né? Eu já vou estar chamando ele aqui porque eu não quero perder tempo. Um pouquinho gripado aí, viu, gente? Então, vou me perdoando. Ó, chegou. Meu Deus, meu Deus. Chegou o homem que não é dele. Boa noite, pastorzão. Boa noite, Pastor Kilder. Tudo bem, meu amigo? Que Tudo honra para mim poder jóia, participar. tudo jóia. Tudo bem. Feliz por o senhor ter aceitado, né? Sei que são tantos compromissos e o senhor acorda muito cedo, né? E vai ser uma honra. A honra é toda minha. Vou fazer uma introdução, pastor. A gente segue um roteiro aqui para ficar bem interessante. Hoje eu até queria saber, sair um pouco dele para que o senhor ficasse bem à vontade, porque a história do senhor é de uma pessoa vitoriosa, né? Uma pessoa guerreira, uma pessoa que, quando teve a oportunidade, não teve medo, né? Porque parece que quando nós temos uma oportunidade é simples, é só aceitar, né? Um desafio, né? Todo desafio requer muita coragem. Então, antes do senhor estar se apresentando para nós, né? Falando da sua terra natal, de onde o senhor veio para a capital, Belo Horizonte. Eu quero só lembrar Tá para quem certo. tem desse projeto, né? Mineiros que lutam. E as pessoas talvez pensam que vai ter um lutador, né? Um ex-atleta, um ex... E esse projeto surgiu ao meu coração por essas pessoas. Pessoas como o senhor, pessoas como o Tenente. O que nós estamos querendo contribuir com essas lives, com esses conteúdos, é uma mentalidade diferente, né? Nós, mineiros, brasileiros, começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, começar a buscar ter um entendimento diferente, né? Um conhecimento diferente, buscar, né, dos céus sabedoria para que nós não venhamos a permanecer na dependência de apenas de uma política federal, estadual, apenas de uma inflação tá baixa, apenas de ter um momento bom no mercado, né? Ficar nessa dependência e por nós mesmos fazermos aquilo que precisa de ser feito para superar todas as dificuldades e alcançar os nossos objetivos, né? E viver uma vida feliz, Verdade. vida de conquistas. Então, pastor, mais uma vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos que estão entrando aí, tá? Em parte da live eu vou desativar os comentários, tá bom, gente? Para que a gente possa ver aí essas expressões poderosas do pastor Jorge. Pastor Jorge, eu tenho a honra de tê-lo como meu discipulador, né? Meu Pastor Deus. Jorge, eu vou estar iniciando aqui essa introdução, é um empresário, empreendedor, é um grande pai de família, né? Porque a nossa live também, nós falamos sobre família. É importante, né? Família é a base de tudo. Então, ouvir dessas pessoas que têm sucesso, né? Com a família, os filhos criados, né? Obedientes, trabalhadores, dispostos, né? Para que a gente possa aprender com pessoas como o Pastor Jorge. Pastor Jorge, na introdução aqui eu vou perguntando rapidinho, o senhor vai falando, para depois a gente ficar bem tranquilo aqui, tá bom? Tá bom, pode ficar à vontade, pastor. Pastorzão,
Os seus pais são de qual cidade? Meus pais, na verdade, são de uma cidade que chama Fonseca. Ele Conselho. fica, isso, fica perto de Santa Bárbara, Barão de Cocais. Aí você entra ali para Catas Altas, Morro da Água Quente, perto de Bento Rodrigues, aonde teve um desastre, perto de Mariana, naquela redondeza ali. E o senhor é natural de qual cidade? Alvinópolis. Você Alvinópolis. conhece? Alvinópolis. Já ouvi falar. Essa é a honra, o prazer de conhecer. E o senhor, Isso, está próximo de Ponte Nova, mais ou menos, tá? Ponte Nova. E o senhor Uhum. saiu de Alvinópolis para Belo Horizonte ou teve alguma passagem por outra cidade? Bom, meus pais, eu acho que eles tinham assim, uma pequena descendência do pessoal que chamava de ciganos, né? Nunca vi mudar tanto, meu Deus do céu. Mudar igual a eles é só o nosso pastor presidente, né? O pastor William e a pastora Elaine. E meus pais chegaram a mudar assim, quase 50 vezes, de tanta mudança que eles tiveram. Meu Deus. Então, eu nasci em Alvinópolis, né? Mas eu morei lá pouco tempo, morei lá 5 anos. Então, praticamente não tenho a menor lembrança de lá, né? Aí depois fui para uma cidade que chama Morro da Água Quente, fica perto de Catas Altas. Aí depois de lá eu fui para Barretos, mas não é Barretos, São Paulo, não. É Barretos perto do Rio Piracicaba. Também não é em São Paulo, é próximo a João Molevade. Sim. Aí depois de Rio Piracicaba, aí sim, aí eu mudei para Santa Bárbara, onde eu fiz meus estudos até a quinta série, e depois eu completei em Catas Altas até a oitava série, e depois eu vim para João Molevade, onde eu comecei a minha vida empresarial lá, onde eu comecei a trabalhar. Coisa boa. Pastorzão, fala um pouco para a gente da sua família, né? O senhor é casado com a pastora Adriana, fala para nós aí. Fala sim. Bom, pessoal, já dando a introdução, então, né, que o pastor Kildo está me falando, eu vim de uma família que a gente é uma família que vem do interior, aquele interior bem roça mesmo, onde não tinha luz, né, a gente só tinha uma luz de lamparina e mesmo assim ainda era tempo regrado porque tinha que comprar óleo para colocar, então não tinha condição muito financeira para fazer isso, aonde se trabalhava grosseiramente com a terra, como arar a terra com bois e bater pasto, capinar cana, milho, né? Era tudo dessa forma. Bom, depois dessa trajetória toda, eu cheguei em João Molevade. Quando eu cheguei em João Molevade, eu tinha aproximadamente 18 anos, né? Então, quando eu cheguei em João Molevade, eu terminei meus estudos e comecei a trabalhar numa empresa de autopeças. Trabalhei lá por algum período, conheci a Adriana quando eu tinha minha esposa, né? Com 18 anos e pouquinho, e casei com a Adriana, com a minha esposa, com 20 anos. Eu tinha 20 anos e ela também. Meu Deus, que desafio, né? Quando a gente foi falar para os nossos pais, né, que a gente iria casar, aí todo mundo falou, não, mas eles são muito novinhos, não. E só para vocês terem uma noção, eu trabalhava de vendedor, né, numa casa de autopeças, e eu ganhava um salário e meio. Então, você imagina hoje aí R$ 1.500 para pagar aluguel e tratar e cuidar de uma esposa. Eu não sei quem que foi mais corajoso, se foi eu que pedi ela em casamento ou se foi a pastora Adriana. Eu acho que foi ela, quase certeza que foi ela, porque eu não teria aceito, mas ela tem uma visão de águia, só pode. Visionário. Visionária. Hoje, nós construímos a família para a honra e glória do Senhor, né? Casei com a Adriana quando eu tinha 20 anos. Hoje eu já estou com 47. Então, Olha, nós temos aí 27 anos de casado. Nós completamos esse ano 27 anos de casado, em novembro, né? E é uma bênção. Tenho 2 filhos, né? Eu sempre falo que tenho 2 crianças, né? aham. Eles quase querem me matar,
porque a minha filha mais velha já tem 25 anos e Glória a o meu Deus. caçula, né, o caçulinha, tem Sim. 22 anos. Meu Deus, né? É muito bom ter uma família que eu amo muito, mas tem uma longa história por detrás de tudo isso aí, até para chegar nesse ponto, sabe, pastor? Glória A a Deus. gente tem que trabalhar muito, não só financeiramente, né, mas para manter a família. Porque hoje o normal é você casa, tem um certo tempo com a esposa, e a maioria dos casais separam, né? E nós não separamos, Glória continuo com a mesma esposa, amo a mesma esposa. Acho que hoje eu até amo ela mais do que eu amava quando eu casei com ela, né? E isso graças porque eu me converti ao Evangelho, ao Senhor Jesus, entreguei a minha vida a Ele, eu me tornei um pastor, né? E o Senhor fez assim maravilhas na minha vida. Ele revirou a minha vida, ele renovou a minha aliança, o meu casamento com a Adriana, até com a própria família, né? Porque se não fosse, pastor, eu não estaria casado com a minha esposa. Eu tenho certeza disso. Se não fosse o Senhor que tivesse entrado na minha vida, entrado na minha história, eu tivesse entregado, né, a minha vida ao Senhor Jesus, eu com certeza hoje não estaria casado com a minha esposa, tendo filhos maravilhosos. Eu tenho uma família assim que eu tenho um privilégio de ter uma família, uma honra para mim ter uma família dessa. São filhos trabalhadores, são filhos envolvidos com a obra do Senhor, são filhos que amam o Senhor, assim, meu Deus, eles me impulsionam a cada dia, né? E quando a gente entra para o Evangelho, é maravilhoso, pastor, porque a gente começa a conhecer pessoas, né? Então não é só você entregar a vida para Jesus, porque além de você entregar a vida para Jesus, você começa a criar relacionamentos saudáveis, que esses relacionamentos façam com que você seja inspirado a crescer e cada dia mais ir a lugares que você nem imagina, né? Ter amigos assim que, meu Deus, você não tem amigos porque é aquela pessoa que sempre ele quer ver o que você pode oferecer, o que você pode dar. Não, eles são seus amigos, independente do que você passa, aonde que você está. E num tempo de hoje, a Deus. meu Deus, a melhor coisa que tem é ter esses amigos e ter esses filhos, ter esses discípulos, que é assim, é maravilhoso, tá? Coisa boa. Bom, Pastor, é, e o senhor é um empresário, né, no ramo de pneus. O senhor pode falar um pouquinho para a gente do seu trabalho, né? E depois nós vamos voltar um pouquinho enquanto o senhor começou a trabalhar e contar um pouco da sua história aí, para que eu não tenho dúvidas. Eu já conheço, né? Eu estou tentando tomar muito cuidado aqui para não, né, não deixar muito superficial, porque eu tenho certeza que as pessoas que não conhecem a história do Senhor, às vezes conhecem o Senhor, mas não conhecem a história, elas vão ficar impactadas, né? Eu achava que eu trabalhava muito, fazia muitas coisas, né? E faço, na verdade. Uma uhum, curiosidade aqui para você que vai estar assistindo agora e vai ver essa live, quando eu conheci o pastor Jorge, tive a oportunidade de ser discípulo dele, eu falei, rapaz, mas que desafio que é esse? O cara é empresário, ele cuida tão bem da família dele, e ele está na igreja aqui, chega cedo, ele participa de todos os cultos, ele quer fazer, ele quer acontecer. Eu achava que eu estava no meu limite. E aí, quando eu conheci o pastor Jorge, eu falei, ixi, eu posso esticar muito mais. O pastor tem uma forma de um equilíbrio entre se doar, né, para o próximo, né, que é a maior vontade de Deus, né, de estar cuidar das pessoas, amar o próximo, né. O uhum, pastor ele é um gerador de emprego, o pastor ele cuida de uma empresa grande, ele tem um tempo com a família dele, né, sempre ele está tendo um tempo precioso com a família dele, esse carinho que ao falar, né, as minhas crianças, né, realmente é uma coisa que eu sou testemunho, mas que as pessoas venham saber disso. Então, hoje o seu segmento, né, o seu trabalho, você pode falar um pouquinho para a gente, para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? posso sim.
Pastor, todo mundo, quando olha para a gente, igual o senhor falou que a gente tem uma empresa grande, né? Engraçado que quando a gente trabalha nela, a gente não considera, a gente considera sempre que a empresa ela é pequena, ainda tem muito para crescer, né? Sim. Mas toda vez que a gente olha para uma empresa dessa, as pessoas que estão do lado de fora pensam assim, ou ele herdou do pai, ou ele ganhou isso de alguma forma, ou teve uma herança, né, que começou todo esse negócio. Sim. Bom, eu quero falar para você que está nos ouvindo que hoje nós temos uma empresa que chama Toque Pneus, nós somos uma revenda Pirelli, né, que vendemos pneus Pirelli em toda a região de Belo Horizonte. Temos uma loja em Betim, uma loja em Contagem, uma loja também em Santa Luzia. E para chegar nesse lugar, eu comecei muito pequeno. Como eu falei para você no começo, né? Eu trabalhava de vendedor, ganhava um salário e meio, e esse foi o meu casamento. E quando eu falo com todo mundo que vai casar, pessoal, a melhor coisa que tem é o casamento. Porque quando você casa, a bênção de Deus está sobre você. Lógico que você vai precisar de trabalhar, vai precisar de fazer as suas contas, né? Abrir mão de muita coisa, planejar o seu futuro, porque não adianta só você trabalhar por trabalhar. Você tem que trabalhar, fazer questão de fazer planejamento. Por que fazer planejamento? Para você saber aonde você quer ir. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em autopeça. Eu só trabalhei em um emprego até hoje, né? E desde então eu entrei para lá para ser um office boy nessa autopeça, né? Desculpa te Na cortar, realidade, perdão de cortar. Quando que o senhor começou a trabalhar? Com quantos anos? ó, eu Eu cortar. comecei a trabalhar antes de chegar em João Monlevade, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu trabalhava no mercadinho, lá tinha aquela balança, mas não é essa balança eletrônica, sabe, pastor Kilder? Lá tinha aquela balança de ponteiro. Então a gente tinha que fazer a conta de porcentagem, 100 gramas, 150, 200 gramas, pelo valor. Então eu tinha muita habilidade com essas contas, né? Eu gostava muito de fazer essas contas, então eu tinha muita habilidade. Quando eu vim para João Monlevade, aí eu vim trabalhar oficialmente de carteira assinada. Então, aí eu vim para João Monlevade com 18 anos, eu fiz 18 anos, né, no mês, e no mesmo dia eu comecei a trabalhar no autopeça. Entrei para ser office boy, na verdade é para varrer a loja, né? Varrer a loja, cuidar da limpeza, da organização. E nesse tempo eu entrei para lá, aí quando eu fiz, né, fiquei lá 2 anos, eu passei a ser vendedor e cheguei a ganhar um salário e meio. E nessa loja eu cheguei até ser o gerente da loja, aonde eu comandava toda a empresa de venda, né? E foi muito, muito legal nesse tempo que a gente passou lá, sabe? Depois disso, em 1998, né, quando o meu caçula nasceu, aí eu chamei o meu patrão, né, que eu trabalhava comigo, e falei que eu queria montar uma loja. Aí ele falou comigo assim, bom, então vamos montar. Então eu montei uma loja com ele, né, foi a primeira loja de pneus, e quando nós fomos montar uma loja de pneus, bom, pastor, a única coisa que eu conseguia comprar era um alinhamento, um balanceamento, 2 elevadores, que só podia levantar o carro até a metade do piso, sabe? Não podia levantar tudo, senão o elevador caía. O carro caía, né? E tinha uma mesinha de plástico e 4 cadeiras. Esse era a primeira loja que nós montamos, né? Isso foi na cidade de João Monlevade e foi em 1998. E engraçado que quando você me pergunta assim, quando foi em 98, antes de eu montar essa loja, quando eu estava trabalhando de empregado ainda, de funcionário da autopeça, eu era gerente, eu fiz um curso pelo Sebrae, que chama Empretec. Tem esse curso até hoje no Sebrae. E ele é de empreendedorismo. E eu fiz esse curso no meio do ano, aproximadamente em julho, e no final desse curso, ele tem uma dinâmica que você tem que fazer um planejamento. Um planejamento que eles consideram de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E então, esse planejamento, aí você tinha que fazer esse planejamento. Eu lembro que e você tem que apresentá-lo
no finalzinho que termina o curso. E era o planejamento de longo prazo, que eles consideravam até 10 anos. Então, eu fui fazer esse planejamento. E quando eu fiz o planejamento, então eu anotei lá, bom, eu quero começar, que todo mundo que estava lá queria trabalhar na Vale, queria ser dentista, médico, que era a melhor coisa que tem era trabalhar na Vale, nessas empresas, né? E todo mundo colocou os projetos e tal, e tal, tal. Aí foi todo mundo apresentando, e eu fui ficando por último. Na verdade, eu fui o último a apresentar. E o meu planejamento foi, assim, bem estratégico, mas muito simples, mas muito ousado. Eu escrevi nesse planejamento assim: esse ano de 98, eu vou abrir uma loja e a partir desse ano, a cada ano, eu vou abrir mais uma loja. Durante 10 anos, eu vou ter 10 lojas. Meu Deus. Pois é. Quando eu apresentei esse projeto no Sebrae e no curso Empretec, pastor, nem o mosquito passou no final. Só que tô aquele silêncio completo. Aí meu professor falou assim: bom, você já tem uma loja? Não, eu vou montar esse ano. Não, mas isso não é planejamento. Ué. Esse é o meu planejamento. Mas você vai montar uma esse ano e uma a cada ano? Ninguém consegue fazer isso. Bom, isso aí é o meu planejamento. Aí me respeitou e tal, assim, mas praticamente a todos os olhos não existe fazer dessa forma, né? Porque não é só você ter recurso financeiro para abrir a Best Loja. Você precisa ter uma expertise do negócio e você precisa desenvolver todo esse projeto e desenvolver também o capital humano e desenvolver a estrutura da empresa. Bom, quero falar para vocês. Pense numa pessoa que sonha alto. Sou eu. Glória a Deus. Então, todos que estão nos ouvindo, não deixe ninguém falar para você que seu sonho é grande. Porque quando você sonha, Deus coloca dentro de você. Bom, pastor, eu não consegui montar 10 lojas em 10 anos. Mas eu consegui montar 8 lojas com 10 anos. Quando fiz 12 anos, aí eu consegui ter as 10 lojas. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, né? Foi, assim, um tempo precioso. Então, eu comecei... Eu sempre falo o seguinte, ó, gente. Tudo que começa pequeno, né, pastor? Tudo Sim, que inicia pequeno. Uma criança, ele não nasce grande. sim, Ele nasce pequeno. Porque o sim. que nasce grande é monstro. É E, verdade. normalmente, o que nasce grande, ele talvez não tenha os valores que você vai adquirindo até ele ficar grande. É muito importante você começar sempre um negócio pequeno para que ele vá crescer, para que você passe por todas as fases, né? Sim. E principalmente Deus vai colocando pessoas na sua vida que vai conseguindo te dar uma direção. Isso, irmãos, eu não consegui fazer isso assim, sabe, pastor? Sozinho. Eu tive 2 sócios, né? Que Deus colocou na minha vida, né? Que me abençoaram. Comecei um negócio com eles. E depois, em 2002, eu encontrei a minha sócia, que hoje ela é minha sócia, né? E que a gente fez a parceria e estamos firmes até hoje. Então, para a honra e glória do Senhor. Amém. E hoje a gente começou com uma empresa que trabalhava com uma marca chamada Goodyear, né? Que a gente vendia os pneus Goodyear. E recentemente, aproximadamente 2 anos atrás, a gente mudou para a Pirelli. E foi quando eu estava em João Molevade, em 2002. Aí em 2002 eu vim para Belo Horizonte. Né? Só respondendo a sua pergunta, como é que eu fiz para vir para BH. Então, em 2002, pastor, eu vim para Belo Horizonte. Bom, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu conhecia só a Avenida Pedro II. Isso assim foi muito fácil. Por quê? Eu fui abrir uma loja na Avenida do Contorno. Então, tudo que eu ia comprar, eu saía da Contorno para ir lá na Pedro II comprar material de construção, azulejo, piso, todo aquele material. Eu só conhecia a Pedro II. Isso quando eu não pegava a Contorno, ao contrário, aí eu fazia a Contorno toda para chegar na Pedro II. Ah, mas que eu chegava, eu chegava. Não tinha conversa, não. Né? Então, naquela época ainda não tinha o Waze, né? Que aí é muito prático, né? Então, Sim. aqui, pode seguir a contorno que você vai sair na Pedro II. Acabou, meu amigo.
era raramente eu ir para o caminho certo. Sempre a gente vai para o caminho errado, né? Mas chegava lá. Aí conseguimos abrir em 2002, nós abrimos a primeira loja em Belo Horizonte, Uhum. né? E depois, em 2003, em 2002 ainda, aí entrou a minha sócia oficial, que é a Cristina. Em 2003, abrimos duas filiais, que foi a loja da Silva Lobo, a loja do Barreiro. Depois tivemos em 2003, 2004, 2005, abrimos a loja de Betim. Foi um desafio muito grande, né? E depois a gente abriu a loja da Amazonas, que é a loja 6, depois abrimos uma loja em Contagem, depois abrimos uma loja na rua São Paulo, depois abrimos na Barão de Melo, que é a 9, depois abrimos uma filial em Santa Luzia, depois abrimos uma filial na Pedro II, uma na Cristiano Machado e a última, onde que o meu filho caçula, né? Ele é o gerente lá, o Thales, ele é o gerente da loja do Milionários, né? Então, a gente tem todas essas filiais. Aí, nesse caminho, a gente acabou fechando algumas lojas. Nós fechamos a loja da Rua São Paulo, fechamos a loja da Silva Lobo e fechamos também a loja da Cristiano Machado, ficando hoje somente com 10 e atuando no mercado de atacado de Belo Horizonte e de varejo. Então, a gente não só atua no mercado de varejista, como centro automotivo. A gente também trabalha com o atacado. O atacado, a gente tem vários parceiros, que a gente chama de credenciado, que está espalhado em toda a região de Belo Horizonte, um raio aí de 100 a 150 quilômetros ao redor de Belo Horizonte, que são nossos parceiros. Bom, Essa foi essa vida nossa empresarial. sei te falar, eu sou cliente da Toque Pneus, né? E Que bom. nós estamos nessa live aqui, né? É uma empresa muito séria e que tem um diferencial de você chegar na loja e ter uma troca muito cuidadosa, mas com um tempo muito rápido, né? E hoje tempo é tudo. Então, por isso que essa loja sai na frente, né? Você é muito bem recebido, atendido, né? E coloca um produto de qualidade no seu pneu, no seu carro, que é o pneu, né? Pneu é um item de É segurança que verdade. deve abrir mão, ainda mais aqueles que transportam a sua família. Então, sou suspeito de falar, né? Sou cliente da loja do Milionários, né? Que bom, que bom. Pastor, você tem aí uma história com vendas, né? Era um sonho de criança. Quando eu crescer, eu vou vender alguma coisa, vou ser o vendedor, ou você sonhava o quê? Quando eu crescer, eu vou ser bombeiro. Deu tempo, né? Boa pergunta. Deu tempo de você sonhar, É, né? Porque começou a trabalhar novo e numa pegada diferente, né? Eu falo que há um tempo atrás, os filhos trabalhavam realmente para honrar os seus pais, né? Tinha aquela uhum, coisa de uhum. trabalhar e falar, mamãe, papai, o dinheiro para pagar a conta de luz. Essas histórias eu chego a me emocionar, são muito bonitas, porque era um princípio de honra trabalhar para ajudar os pais, ajudar a família, né? Diferente um pouco dessa geração que a gente está vendo, é só aquela geração de pedir, né? E Uhum. talvez seja até uma culpa, né, nossa, dos pais, de às vezes você não teve tudo que você queria naquele tempo e de você entregar. A gente tem que saber dosar isso também, mas eu vejo uma diferença entre essa geração e outra geração nesse princípio de querer trabalhar novo para poder ajudar em casa. O senhor sonhava? Deu tempo, senhor? Bom, pastor. Engraçado quando ela, né, tinha a idade lá 10, 11 anos, acho que todo menino sonha, toda menina sonha, né? Eu gostava muito, o meu sonho era ser maquinista. E eu Olha, queria ser maquinista. E acabou que eu não, e eu queria também ir para o Senai, porque eu gostava de torneiro mecânico, né, na Vale. Ah, uhum. não consegui, fui reprovado nesse negócio tudo, pastor. Não tem conversa, fui tudo reprovado. Ninguém me quis nesse negócio. Porque com certeza, né, Deus tinha um projeto muito, muito maior para gente. Porque o que Deus fez na minha vida, na minha história, é assim, é coisa da gente falar e falar assim, meu Deus, como o Senhor ainda faz. E Ele ainda pode mudar. Ele pode mudar a sua história que você está assistindo nessa live. Verdade. Coloque diante do Senhor. Saiba que Ele pode realizar
todos os seus sonhos. Se tem um sonho que está dentro de você, talvez esse sonho não seja seu, seja projeto de Deus que Ele colocou em você. Então não deixe ninguém falar que esse sonho seu é grande demais. Todo mundo começa sempre pequeno. Inclusive Jesus, né? Quando ele veio aqui na Terra, pastor Kilder, ele disse uma frase assim que me impacta muito, né? Que ele falou assim: a que compararei o reino dos céus? O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. Quando você pega a semente, ele é a menor das sementes, né? Se você olhar para um grãozinho de mostarda, você fala assim: nossa, um grãozinho de arroz. Ah, isso não vai dar em nada. E a gente joga numa terra e ela chega a crescer tanto, né, que ela se torna uma árvore frondosa de aproximadamente 3 a 4 metros de altura, podendo até alinhar todas as árvores, fazer ninho e dar muitos frutos, né? Mas quando você planta ela, ela é muito pequena. Então, isso também acontece com a gente. Talvez uma coisa bem pequena que a gente está começando, que por iniciativa do senhor, pastor Kilder, você está iniciando esse Mineiros que Lutam, e talvez no seu coração, ou talvez em alguém que está começando a ver, pensar, é só mais um que está começando a fazer um projeto de tantos que tem. Bom, essa é só a semente. Aonde que isso vai chegar? Somente Deus pode te levar. Ele vai te levar talvez em lugares tão grandes. Eu tenho certeza que muitas pessoas com testemunhos maravilhosos vão estar aqui, porque querem te honrar muito, pastor Kildo, que você é muito, muito especial, né? Você é um empreendedor, você é um lutador. Eu conheço a sua história, né? Você é um lutador, começou desde cedo também. Você começou seus projetos com quantos anos, pastor? 9 anos, que você me disse? Trabalhando 11. Olha para você ver. Com Vem 11 8. anos de idade. Quer dizer, hoje, se você falar isso para um menino começar com os anos, é bem capaz que a gente é preso, né? A gente Sim, vai ser preso, porque você está explorando o seu filho, sim, né? Você está explorando uma criança. Não, pelo contrário. O trabalho só dignifica o homem. é Ele verdade, nunca vai atrapalhar o seu caráter. Pelo contrário, verdade. você vai crescer, né? Crescer tanto fisicamente, moralmente, Sim, e você cresce como pessoa. Ele nunca te atrapalha. Pelo contrário, trabalhar nunca foi demais. Por exemplo, quando no nosso tempo, né, pastor Kildre, a nossos professores, como eu morava no interior, traduzindo assim, na roça mesmo, então lá as correções dos nossos professores não era assim, senta aí, menino. Não. Ela tinha uma régua de madeira, assim, eu não sei se você lembra, dos 40. Rapaz, teve no segundo ano que eu tomei umas 3 reguadas dessa. mas Ah, cheguei em tudo bem. casa, pastor. Cheguei em casa chorando. Aí contei para minha mãe, você acredita? Que a minha professora bateu em mim e tal. Gente, mas eu tomei uma sova de couro, mas uma sova da minha mãe naquele dia, acabou. Nunca mais, acabou aquele negócio. Rapaz, a pessoa falava, estava falando, não tinha conversa não. Agora é o contrário. Se um Verdade. pai, se uma professora chama a atenção de um filho, né, de uma criança, o pai vai lá tirar satisfação como se fosse a É, coisa mais horrenda que o professor está fazendo, né? Mas talvez a principal correção que realmente precisa dar, que é dentro de casa, talvez o pai não corrija o filho, verdade. né? Passa a mão na cabeça não tem disposição para corrigir o filho. Porque toda vez que você vai corrigir um filho, você acaba trazendo um constrangimento para você, Sim, né? Porque a criança chora, ela esperneia, ela fala algumas coisas, mas na verdade só fala da boca para fora, né? Então a gente não pode ter medo de corrigir nossos filhos, porque a palavra de Deus fala que o pai que ama, né, corrige os filhos, melhor, corrige com vara. Bom, essa vara é figurativa, né? é. Essa vara é mesmo para correção quando precisa ser mais duro com o filho, para não ter medo, né? Uhum. Bom, eu queria só contar um pequeno testemunho, pastor. À Quando o vontade. Thales começou a trabalhar, quando o Thales começou a trabalhar comigo, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, meu filho, você quer trabalhar comigo como filho do Jorge ou você quer trabalhar como funcionário da Toque Pneus? Que o Thales, ele não entrou na Toque Pneus como gerente.
Ele entrou na Top Pneus como um vendedor. Ele passou pelo crivo de vendedor, né? Ele alcançou os objetivos dele, ele bateu as métricas da empresa para que ele alcançasse ser um gerente. Então, ele não foi chegar lá e colocar de paraquedas, assim, você vai ser gerente. Não. E logo no primeiro, na caminhada dele, ele começou a trabalhar aqui na loja do Barreiro. Na loja do Barreiro a gente tem um gerente que até está lá até hoje comigo, que é o Luciano. Uhum. E a gente tem uma norma na empresa, com toda empresa, né? E teve um dia que ele chegou, a norma nossa era, você tem um limite para chegar na empresa, até 8h10. E aconteceu alguma coisa, que ele foi dormir na casa de um amigo dele, e parece que o portão não abriu, alguma coisa assim. E ele chegou na empresa 8h15. Quando chegou 8h15, o gerente já estava, ele já tinha me ligado, né, já tinha avisado para mim, ó, o Tato não chegou, então quando chegar, como é que faz? Manda para casa. Bom, ele é o seu filho. Não, não. Ele é funcionário da Top News. Ele decidiu que ele quer ser funcionário. Então as regras se aplicam a ele. Pronto. Quando ele chegou lá, pastor Kilder, e o gerente mandou ele embora para casa, ele me ligou. Bravo. Mas pensa num homem bravo. Mais bravo. Que tá assim? Aqui, você tá livre. Passei um final de semana. Gente, que final de semana horrível. Que final de semana assim, meu Deus, que final de semana que eu não queria ter passado. Foi um dos maiores desafios. Mas hoje, o Thales sabe que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Porque ele viu que as normas funcionam dentro da empresa, que as regras funcionam dentro da empresa e que ele tem que ser espelho para todos que estão lá, né? Mas o Espírito Santo falou com ele e na segunda-feira ele estava lá para trabalhar e não largou o desafio. Porque a maioria de nós poderia ter largado, não quer saber desse negócio e pronto. Não, ele não largou, ficou firme e está lá comigo hoje já 4 anos que já está na Top News. De 3 a 4 anos já está com a gente lá. Glória a Deus, né? Quando sua mãe, ela, você foi, né, buscar o colo dela e ela te corrigiu, né? Ela imprimiu um valor, né? Qual que foi o valor? É sua professora, ela é autoridade na sua vida. Quando o senhor, né, que eu acredito o quão difícil foi, né, falou para o Thales, para né, o Luciano, o gerente, mandar ele para casa, o senhor imprimiu um valor. Então, eu acho que o que nós estamos, tenho certeza, eu não acho, estamos precisando são dessas questões de valores. E vou abrir um parênteses aqui, sobre também, além de valores nos filhos, a gente colocar um valor da gratidão. Hoje as crianças têm tudo num tempo muito rápido e não são gratos por aquilo, né? Mal zelam pelo aquilo. Você dá um brinquedo para a criança, ele quebra o brinquedo todo, né? Porque ele não teve valor. Os meus pais são separados e eu pedi ao meu pai um videogame na época, era um Atari, né? E esse videogame demorou 4 anos para chegar. 4 anos, uma criança esperando videogame. Agora vai. Não. Agora o porque tinha que É sair de esse Natal, ano. do Rio Grande do Norte, era difícil, vai chegar. E agora vai. Quando aquele videogame chegou, eu confesso que foi alguns dias de empolgação, mas como eu já estava empreendendo, eu já tinha aprendido a sentar uma cerâmica, fazia chup-chup para vender em beira de campo, carrinho de rolimã, fazia o pó do cerol para vender, eu não tinha tanto tempo. A minha mãe e o meu avô que né, me criou, eles tinham uma boa condição financeira, mas eu tinha vergonha de pedir as coisas para eles. Eu achava um absurdo, com 11 anos, eu estar comendo, bebendo, dentro da minha própria casa e ainda pedindo dinheiro. Meu Deus. Foi aí que eu busquei mesmo, e eu sei que foi a mão de Deus. E hoje, essa falta de gratidão pelas coisas, nós estávamos fazendo uma trilha hoje, foi a primeira trilha que eu fiz, muito pesada. E aí o pessoal olhou para minha bicicletinha assim, né? Eu até pus o nome dela de Cabritinha para ficar bem. E eu grandão e ela pequenininha. E nossa, mas esse pneu aqui é liso. Não, porque vai subir um morro ali. E foram 4 horas pedalando, né? E nossa, mais de quase 50 quilômetros, eu acho que deu, quase 50. E
que essa bicicleta é assim, realmente a bicicleta não é apropriada para o meu tamanho, nem para esses tipos de passeio. E aí, num certo momento, eu vi as pessoas estavam com muito carinho, preocupadas, ó, cuidado, ó, o freio, não sei o quê. E eu indo, e outro amigo indo numa bicicleta mais ou menos igual a minha. Estava parecendo os dois no deserto. Dois camelinhos no meio das bicicletas boas lá. E aí, uma pessoa falou algo lá sobre valor, sobre gratidão, e a gente pedalando, eu falei, olha, o pastor Jorge, esteve na minha casa uma vez, e eu falei para ele, e olha, pastor, essa é minha casa, era um barracão, eu melhorei ele, tudo, né? Essa é minha casinha. Aí meu pastor disse para mim, isso não é a sua casinha, é o seu palácio. E eu não falava aquilo para diminuir ou para desvalorizar, era uma questão, pode ser ligada até uma humildade, o jeito de se falar e tal, mas eu tomei uma aposta tão grande daquilo ali, que aquilo ali, num estalar de dedo, se tornou um palácio. Aí o cara falou, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso não. Eu falei, a gente tem que ser mais grato. Tá vendo essa bicicleta que eu tô aqui? Ela é a melhor bicicleta do mundo. É a que eu tenho. E ela vai me levar até o final desse negócio e a máquina... E eu tô aqui em cima, vou me esforçar. E deu tudo certo. Então hoje, por mais difícil que as coisas estejam, nós precisamos de ter gratidão. Porque sempre vai ter uma situação ou uma pessoa que esteja numa posição pior do que a gente. Há uma mentalidade assim, olha, nasceu pobre, tem que morrer pobre. Quando eu ganhar dinheiro e enriquecer, eu paro de trabalhar. É verdade. E isso é uma ilusão que nós vivemos hoje, e é por isso que a gente tem trago pessoas como o senhor aqui, para mostrar que não é isso. Não é Alice no País das Maravilhas. É diferente. Que isso aqui é só uma passagem, o descanso vai ser na glória. Então tem que trabalhar muito mesmo. Trabalhar para ter uma oportunidade, trabalhar para quando a oportunidade chegar, você está preparado. Trabalhar para poder conquistar, trabalhar para poder manter. Porque a vida nossa é assim, né, pastor? Então, abrir esse parênteses aí, lembrando que o senhor falou de mim, a gente precisa de ter mais gratidão, até pela correção. Às vezes a gente passa por alguma correção e fica ferido. Ou a gente vai falar algo com alguém com muito temor, a pessoa fica ferida. Mas olha o valor que a sua mãe imprimiu sobre a sua vida. Te deu uma coça. Mas eu tenho certeza que o senhor é grato à sua mãe até hoje por isso. Né? Eu falava alguns anos atrás, antes de conhecer Jesus, eu falava como eu queria meu pai para estar perto de mim, para me dar um couro. Para mim não perder tanto tempo como eu perdi, para mim não fazer coisas que não era para ser feito. Então meu colega falou, rapaz, você queria ter seu pai para te bater? Eu falei, porque o amor dele está à distância. Então quando eu tenho contato com ele, quando eu tinha contato com ele, eram só coisas muito boas. Mas quando eu estava sozinho para decidir alguma coisa, eu não tinha ele perto. Ou quando eu fazia alguma coisa errada, ele ficava com muito cuidado para poder falar comigo, porque ele não se sentia no direito. Então, você que vai assistir essa live, ou que está vendo, que tem um discipulador, que tem um pastor, que tem o seu pai, ame a correção, seja grato a tudo que está acontecendo. Pastor, vou voltar um pouquinho aqui. Bom, nós estamos vivendo uma crise, que não é a primeira, né? Mas de uma forma diferente, muito triste, né? Essa doença tem ceifado muitas vidas. O desemprego, nós já estamos com um desemprego muito alto, e de repente com isso aqui ficou muito mais difícil, muito mais desemprego. Um pânico no sistema da saúde que já existia. Qual é a sua visão sobre essa situação atual? Como que você enxerga isso, pastor? Pastor Kildare, a gente sabe hoje, né, que Deus é o nosso Pai. Amém. E que tudo que Ele vem para nós não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Bom, se Deus está no controle de todas as coisas, se nós somos os filhos, né, filhos amados do Senhor,
como a palavra dele diz, que nós somos filhos amados, aqueles que, né, que entregarem a sua vida a Jesus, que declararem Jesus como único Senhor e Salvador. Essa pandemia, ela veio, pastor, para trazer, para voltar os filhos, para voltar a família para dentro de casa. Eu creio muito nisso, né? Lá em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, fala lá, né? Que Deus iria converter o coração dos filhos ao coração dos pais, para que ele não venha e fira a terra. Então, olha para você ver quantas coisas foram fechadas, né? Boates, shows, e quanto tempo hoje a família quase que ela foi obrigada a se resguardar para voltar para ficar dentro de casa. Sim. Bom, esse é um ponto assim que eu acho assim que foi muito, muito importante para todos. E Deus não fez isso para o estado de Minas Gerais, né? Ele não fez isso para a cidade de Belo Horizonte. Ele fez isso para o mundo inteiro. Porque eu tenho certeza que o mundo inteiro estava em desordem nesse lugar. E os filhos já não estavam mais honrando os pais como há muito tempo, né? E o filho não aceitava mais correção dos pais, como ainda tem muita dificuldade, mas com isso estão se tornando as famílias mais sólidas, porque elas precisam ficar mais tempo sozinhas. E os pais também não estavam conhecendo mais os seus filhos, e nem os filhos sendo conhecidos seus pais. Bom, isso é no ramo da família. Agora, no lado empresarial, pastor, teve muitas perdas, mas eu creio que essas perdas eram importantes ter, porque o ser humano estava entrando num ativismo muito grande e que a grande conversa antes era: eu não tenho tempo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Essa palavra não tem tempo não saía dos lábios de todo mundo. Então ninguém tinha tempo para nada. E todo mundo já falava assim: não, eu quero isso para ontem. Uma misericórdia, mas hoje é o presente. Deus te deu um presente que é o dia de hoje. Não, mas isso aqui eu quero para ontem. Bom, eu acho que com isso Deus deu uma parada no mundo inteiro e falou assim: não, peraí, vocês precisam colocar isso em ordem. Precisam se ajustar a isso. Só que as pessoas, como eu também achei que isso ia ser momentâneo. Ia ser ali 3 meses, 6 meses e pronto. Bom, nós já estamos indo para 2 anos. E como o senhor falou, muitas vidas foram ceifadas com essa pandemia. Meu Deus, que coisa assim, muito difícil de a gente aceitar. Porque a gente sabe que nós temos uma eternidade para viver. Mas ninguém quer ir, né? Deus colocou um sentimento para que a gente fique nessa terra. Mas nós precisamos nos acordar, precisamos valorizar as coisas que o Senhor disse mesmo, as coisas mais simples, as coisas que é passar com a família, ter tempo com a família, valorizar as coisas simples. Olha para o senhor ver o que o senhor falou, andar de bicicleta. Meu Deus, que coisa gostosa que é. Só que a gente tem que fazer isso. Quando a gente está nessa loucura, você não para. E principalmente, ser grato. Porque eu creio muito, né? Eu tenho aprendido isso com o nosso pastor, né? O pastor William, ele sempre fala que a gratidão antecipa o seu milagre. Eu creio muito nisso, sabe, pastor? Porque você imagina que você é pai. Você é pai de 3 filhos, né? Verdade. Do Vitor, do Mateus e do Caio. Imagina se desses 3, toda vez que acontece algo com um deles, ele sempre vem para agradecer. Mas os outros 2 não agradecem. Só um que agradece. Não quer dizer que você vai amar mais aquele que agradece do que os outros, não. Mas é automático. Quando aquele agradece, a gente tem a tendência em fazer mais coisas com ele. Não é nem fazer para ele, mas é fazer com ele. E quando Deus faz algo com a gente, meu Deus, aonde a presença de Deus está, nada pode parar. Nada para a presença de Deus estar. Então, quando a presença de Deus chega na nossa vida, todos os nós são desatados.
O nosso futuro, ele é ampliado. A nossa visão, ela é ampliada. E isso é muito importante a gente frisar em todas as áreas, tanto na área financeira, quanto na área empresarial. O mais importante de tudo que vocês têm isso é atrair a presença de Deus para a sua vida. Porque nenhum sonho que você consiga sonhar vai ser maior do que o que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Muito forte, hein, gente? Olha que coisa, que bênção, né? O pastor aqui, ele me respondeu 3 perguntas que eu ia fazer com essa fala agora. E sexta-feira, eu fiz um ato de coragem e convido todos que vão assistir. Coragem, porque quem me encoraja é quem criou o céu e a terra. Amém. E peguei minha esposa e falei, vamos orar. Ela falou, para quê? Eu falei, eu quero virar uma chave na minha vida. Que chave é essa? Eu falei, nós daqui para frente não vamos ser mais dependentes de um sistema. É o que eu falei no começo da live. Nós não vamos depender se o juros está baixo, se ele está alto, a inflação. Nós vamos trabalhar muito, com muita fé, com muita esperança, porque o nosso foco tem que ser Jesus. Mas eu não conheço ele ainda, conheça. Começa pelo manual da vida, que é a Bíblia. Vai ser libertador. Estamos aqui trazendo uma live para falar de religião, mas quando se fala de família, é o maior ministério. É a família. Não tem como de ter vitória fora de casa se você não tem dentro. Então, nós estamos numa pandemia dessa, estávamos, em nome de Jesus, focado muito na pandemia, no problema. Ele existe, ele existe. Você pode ficar em casa? Fique em casa. Não pode? Vá para a guerra. Vá para a guerra. Mesmo que seja um soldado que você não tenha armas, mas morda, jogue pedra, faça tudo. Vai te pegar. Então, se você não pode, vá com cuidado para a guerra, né? Vai defender aquilo que é o que você precisa para sustentar a sua família. E aí nós oramos e foi muito legal. E falando com o próprio Deus, pedindo perdão para ele. Porque no meio de tudo isso, a gente fica um pouco mais agitado com criança em casa. E esquece que Deus nos deu filhos saudáveis, abençoados. Filho é herança do Senhor. Ó, tá rico, chegou o filho em casa. Meu amigo, você tá bonito. O casamento é algo extraordinário, é uma aliança extraordinária. Então, não fique nervoso, né? Então, tirar os olhos de um problema, continuar com cuidado em uma situação, não é a primeira pandemia, tivemos outras questões, gripe suína, outras coisas, e nós vencemos para a honra e glória do Senhor, né? Então, para a gente tirar e ter essa mentalidade, seja você um empresário, um empreendedor, funcionário, levanta cedo com muita vontade e dá o seu melhor na loja do Pastor Jorge, na academia do Mestre Kildare, sabe? Mas eu estou aqui, mas quantas pessoas foram mandadas embora e você está permanecendo no seu trabalho? É isso aí. Encontrei com um amigo de muito tempo, foi aluno da academia, eu acho que até reformou militar, falei isso na live passada. No supermercado, ele disse, como estão as coisas? Eu falei, glória a Deus, tudo bem, vencendo um gigante todo dia, um dia de cada vez. E tem que ser assim. Ele falou assim, olha, se nós estamos vivos em meio a essa pandemia, é porque o Senhor ainda tem um propósito sobre as nossas vidas. Amém. Amém. E isso nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar posse disso. Tirar essa dependência de um sistema, de um herói. Nós precisamos deixar de amaldiçoar para abençoar os nossos governantes. Mas a dependência tem que estar no Senhor. E aí você fazer como esse pastorzão, paizão, maridão, empresário, empreendedor fez. Arregaçar as mangas e ir, né? O senhor veio de um lugar, como o senhor disse, pequeno, a família naquele trabalho, mas o senhor não se limitou às suas condições. O senhor não ficou preso geograficamente, não posso sair daqui não, porque aqui a gente tem um cantinho,
aqui a gente tem um negocinho, talvez estaria É. até hoje. Poderia estar lá feliz, né? Como pode ter algum parente feliz lá, amém, glória a Deus. Mas o Sim. senhor falou, não, eu preciso de ir, eu tenho um compromisso com uma pessoa, com a varoa. Tirei essa mulher da casa dela, agora tem que honrar. E foi. É E olha, você verdade. que está enrolando a namorada aí para casar a noiva, olha, casou com um salário e meio, viu? Olha como sério. Casamento é prosperidade do Senhor, nos traz responsabilidade para a gente fazer aquilo que a gente às vezes não fazia enquanto solteiro. É Pastor, verdade. infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa live. E antes de despedir de todo mundo, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, né, dentro de todas as palavras que o senhor já deixou, ela vai acrescentar demais uma palavra de esperança, de encorajamento às pessoas que estão vendo e vão ver aqui essa live. Amém. Bom, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo pela rede social, né? Quero falar para você, não desanime. Não coloca os seus olhos na televisão, nessas informações, né? Como o pastor Kildo já disse, está acontecendo. Tem problemas, tem a pandemia, mas coloca os seus olhos no Senhor, porque Ele é que vai te dar a vitória, né? A coragem que você precisa, o ânimo que você precisa, não está no Estado, não está nos governantes, não está no empresário, está em Deus. Que quando você coloca tudo aquilo que você precisa em Deus, você vai estar protegido. E eu queria falar para você um versículo bem pequenininho, está lá em 2 Crônicas 7,14. Eu amo esse versículo. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, quem sara a nossa terra não é o governante, mas é o próprio Deus. Amém, pastor. Amém? Demais. Eu vou ativar os comentários aqui para agradecer a todas essas pessoas. Vou pedir aqui, eu vou desativar, vou pedir aí, tem tanta gente abençoada, faz uma selfie aí para mim guardar isso com muito carinho aqui. Essa honra de ter tido meu pastor aqui no nosso Instagram. Isto, faz uma O selfie, privilégio foi meu. 2, 3. Eu vou aprender a fazer essa selfie. Eu tenho tanto medo de perder a live que eu não faço a selfie. De uma vez eu fiquei tão triste. Ah, meu Deus. Ter feito, eu vou ativar os comentários aqui. Agradecer a presença de tanta gente bacana, tanta gente importante, tantos amigos, né? Ex-alunos, tanta gente legal, pessoas que vieram aqui. Ó, olha, a pastora Adriana já fez a selfie, olha que bênção. Essa menina é top, essa menina minha é top. Agradecer. Nós, nessa noite nós tivemos, né? Nessa live nós tivemos aí, mais uma vez, com o pastor Jorge, né? Empresário, empreendedor, um grande homem de Deus, uma pessoa que tem me inspirado muito, né? Um cara que você tá com o Opala 6 cilindros, quem era da época, né? Ele tá com o Dorjão V8, não dá sempre na frente, mas eu fico feliz, né? Eu fico feliz porque pela oportunidade que o Senhor me deu, né? A gente não sabe quanto tempo a gente fica na vida das pessoas, mas o que eu mais quero é aproveitar esse tempo, né? Então, pastor, obrigado, né? A Tainá Eu escreveu que aqui agradeço. mais um testemunho poderoso e essa é a nossa Meu Deus. intenção, tá? Nós iniciamos também um canal no YouTube, Kilder Travaglia. Eu peço a vocês me ajudem, né? Para a gente chegar a 100 inscritos. Essa live vai ficar salvo lá para dar oportunidade para vocês participarem. Quarta-feira que vem também teremos outro convidado. Assim, Deus tem me honrado tanto com pessoas tão poderosas como o senhor, como o Tenente Woods que passou, como meu amigo Amém. Mestre Israel. Semana que vem uma pessoa também de um testemunho, de uma vida tão poderosa e cheia de Deus. Gente, boa noite. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez. Amanhã, Belo Horizonte volta com um ritmo forte. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos fazer a nossa parte. Por mais saudade que a gente esteja de reunir a família toda, vamos segurar mais um pouquinho.
E já deu certo, não vai dar, não. O sangue já foi derramado. Vamos tomar posse da vitória que Deus nos entregou, das promessas de Deus, e nós vamos vencer mais esse desafio. Obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo. Amém. Até mais. Deus abençoe vocês. Boa semana. Amém.